Olá, boa noite, tudo bem com você? Que alegria poder estar aqui mais uma vez com você. E eu tenho certeza que a sua noite vai ficar ainda mais especial depois da nossa conversa de hoje. A nossa história de hoje é do Danilo Vieira. Ele passou por uma infância repleta de desafios até encontrar um novo propósito de vida através da fé e do amor. O Danilo transformou as dificuldades em inspiração e hoje ele é um verdadeiro exemplo de resiliência. Agora eu quero te dar uma boa notícia, uma notícia especial. Está chegando a Rádio Novo Tempo na capital do Rio de Janeiro. E muito em breve ela estará no ar, viu? Neste mês de março, a sua doação pode ajudar a levar guias de estudo da Bíblia para o coração do Rio de Janeiro, levando então esperança para mais de 13 milhões de cariocas. E sabe o que é melhor? Você faz parte desse plano. Então não perca a chance de participar dessa missão incrível. Faça a sua doação agora mesmo através do Pix, anjos@novotempo.com. Faça a diferença no Rio de Janeiro. Juntos nós podemos transformar a cidade maravilhosa na cidade da esperança. Então doe agora e ajude a contribuir com um novo tempo e um novo Rio. Sou Anjo, sou o Novo Tempo. Eu vou para um rápido intervalo de 30 segundos e na volta o Danilo já estará junto aqui comigo. Não saia daí. Muitas vezes a vida nos dá desafios que acreditamos ser impossíveis de superar. Porém, é nesses momentos que encontramos nossa verdadeira força. Superação não é apenas sobre vencer sempre, mas sim sobre nunca desistir. É sobre acreditar que mesmo na escuridão podemos encontrar solução e no fim percebemos que todos os desafios nos tornam ainda mais fortes e nos ensinam sobre valorizar cada pequena vitória. Danilo Vieira enfrentou muitos desafios, superou obstáculos e nunca perdeu a determinação. Ele é um verdadeiro exemplo de resiliência e hoje ele vai nos contar um pouquinho mais sobre a sua história. Boa noite, Danilo. Seja muito bem-vindo aqui ao Identidade. Muito obrigado, boa noite. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua infância, né? Como é que foi o período da sua vida, né? A infância, e como é que você foi resgatado e colocado num abrigo? Tá. A minha infância começa com a morte da minha mãe. Um momento bem difícil. A minha mãe, ela tinha AIDS, descobriu já quase no final da gestação. Então, ela acabou falecendo. Eu sou gêmeo de uma menina, né? Daniela, o nome. E então, ela não sobreviveu. Durante o parto, ela veio a falecer. E aí, o meu pai que é a pessoa que devia nos criar, né? E teve os motivos dele. Conseguiu como eu posso falar? Ter essa participação, né? Ele acabou nos deixando e a gente foi parar em abrigo. E quando você chegou no abrigo, você tinha quanto? Era bebê ainda? Recém-nascido. Tinha 2 semanas de vida. Isso, 2 semanas de vida. E como era esse abrigo? Eu não tenho muitas lembranças do meu primeiro abrigo por ser muito pequeno, né? Mas eu lembro a partir dos meus 5 anos de idade. Então eu passei em 3 abrigos a minha vida toda, né? Porque muitos abrigos são divididos por faixa etária, né? Então eu começo então a ter umas lembranças a partir dos 5 anos de idade. E a partir dali das suas lembranças, quais eram os maiores desafios que você enfrentava? A questão da falta de uma família, né? Por mais que você esteja rodeado de outras pessoas, que tinha muitas crianças, você está sozinho. Essa é a realidade. E entender, olhar para o mundo, né? E ver, por exemplo, eu estudava. Então, ver as crianças com seus pais e eu não podendo ter a minha figura como família, né, perto. E na escola a gente sempre tem aquelas atividades que são voltadas, né, para o Dia das Mães, Dia dos Pais, tudo mais, e às vezes a gente não se atenta a isso, que algumas crianças não têm essa família. Isso deve ser muito triste mesmo. Sim. Essa questão da inclusão também, né, de tipo, ser aquele também tem, né, abordagem central para todo mundo. Então, para mim era bem difícil, né, nesse ponto, porque eu não tinha o que falar, não tinha referências, na verdade. Sim. Você ouvia frequentemente que você não teria jeito, não teria futuro? Isso martelava na sua cabeça? As pessoas falavam muito isso para você? Sim, principalmente no abrigo. Né? Funcionários falavam que a gente estava lá porque o mundo nos rejeitou, a gente foi rejeitado pela nossa família. Então, a gente não teria jeito, que eu sairia do abrigo ou ia virar um traficante, ou ia morrer, ou, né, virar um morador de rua.
E isso foi inculcado assim na sua cabeça? Sim. Você tinha essa impressão realmente de que não tinha futuro? Sim. Sim, até que eu não acreditava no meu potencial, na verdade. Eu fui acreditar no meu potencial muito depois. Mas eu sempre tive essa questão de baixa autoestima, né? Pelo que as pessoas falavam a meu respeito. Olha, você falou numa coisa importante aí, a autoestima. Olha só, às vezes a gente não percebe o impacto que as palavras têm na nossa vida, viu? O Danilo conseguiu ali se libertar do mal dessas palavras e você também pode. Não permita que essas palavras te aprisionem e te paralisem. E por isso eu quero oferecer para você a revista Esperança Mente Feliz, porque nesse material aqui, ele pode te ajudar a deixar a dor de um passado e construir um presente feliz. E você pode recebê-la de graça aí na sua casa, é só entrar em contato com a gente aqui na Escola Bíblica da Novo Tempo, através do telefone 12 21 27 31 21. Ou, se você preferir, você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, que é o 12 982 44 44 49. Agora, retomando aqui, aos 10 anos de idade, o Danilo foi separado da sua irmã gêmea, né? Ele comentou que era gêmeo de uma menina. E eu queria que você descrevesse esse momento, porque com 10 anos eu acredito que você já tenha sentido bastante, por lembrar bem, né, dessa separação. Eu fui separado porque, na verdade, a minha irmã tem algumas deficiências, né, principalmente intelectual e tudo mais. Ela tem autismo, nível alto, né? Então, eu morava dentro de um abrigo que era voltado para crianças com deficiências. Mas eu não tinha nenhum tipo de deficiência e eu estava me tornando igual, né? Então, eu estava tendo movimento repetitivo de autistas e tudo mais e isso estava me paralisando, né? E aí foi quando o fórum, né, a justiça, tomou essa decisão, porque na época não se podia separar irmãos pela lei, né? E aí, como eu estava paralisando o tempo, eles falaram, não, agora é o momento de separar os dois. E aí você foi para um outro abrigo? Foi para um outro abrigo. E assim, quando eu fui para um outro abrigo, eu teve que colocar minha irmã para dormir, sedaram ela. Porque ela foi com você? Não. Não, ela ficou nesse que era para... Voltado para o quadro dela mesmo, né? Entendi. E eu fui embora, né? Puxa Então, vida. colocaram ela para dormir, porque assim, eu e minha irmã tem uma ligação muito forte, precisa gêmeos ainda mais, né? Então, colocaram ela para dormir, a minha única figura de família, né? E eu fui embora. E tanto aí que, a partir desse momento, o quadro dela regride totalmente por causa da separação que existe entre nós. E aí você foi para esse outro abrigo. Isso. Como que era a realidade nesse outro abrigo? Foi melhor para você pelo fato de ser voltado para você, que era uma criança normal? Foi melhor. Eu consegui evoluir, né, como pessoa. E graças a Deus que eu fui para lá, né? No começo eu não aceitei muito bem, né, a separação, mas lá eu pude fazer cursos técnicos, eu pude então começar a sair e entender um pouco da sociedade em si. Inclusive, nesse abrigo tinha um devocional diário, digamos assim, né? Um momento ali de meditação, voltado mais para a área espiritual. Como é que você recebeu esse diferencial? De verdade, no começo, bem Não grave. gostava? Não gostava. Eu não gostava porque eu não acreditava em Deus, né? Então, qualquer coisa que me ligava a Deus me dava uma raiva muito grande, né? Passava para você assim, tipo, Deus, não é possível que Deus existe, porque olha o que está acontecendo comigo, olha a minha vida. Passava isso na sua cabeça? Todo momento. Porque eu morei dentro de um abrigo, né? E eu vi, né, talvez possa falar, mas crianças sendo abusadas sexualmente, né? Então, quando eu cheguei nesse outro abrigo, eu falo que Deus é esse de amor, né? Que deixa crianças sendo abusadas sexualmente, deixa filhos sem pais, né? Então, eu não conseguia compreender muito bem. Mas aos poucos você foi aceitando aquela mensagem, aquela questão mais espiritual? Sim. Eu falo que Deus aí sempre trabalhou em mim, né? E eu que não queria aceitar. Mas aos poucos eu fui recebendo e entendendo que, na verdade, isso tá, tipo, não faz parte de Deus, né? Infelizmente, é ações de outras pessoas que Deus não pode interferir, mas o cuidado deles sempre esteve comigo. Inclusive, você tem um verso da Bíblia que você gosta muito, que é João 3,16, né? Sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual que é a importância desse verso bíblico na sua vida espiritual, Danilo? Sim. A partir do momento que eu entendi que Jesus veio ao mundo por amor a nós, a minha visão em relação a Deus Pai, mudou totalmente. Que aí eu entendi que, por mais situações difíceis que eu tenha passado, Deus me ama, né, acima de tudo. Então eu gosto muito desse. E outro verso que eu também gosto, eu não vou lembrar agora o versículo, mas por mais que o pai e a mãe te abandone, e eu, portanto, não te abandonarei. Esse versículo também é muito forte, né? Sim. E pôde te trazer alento ali, sabendo que Todos os momentos. tinha alguém que te ama e que morreu por você. Sim.
E aquilo te deu força para continuar e talvez mudar a visão. Opa, peraí, talvez eu tenha futuro. Sim. Deus deve ter um propósito para a minha vida. Aí eu comecei a sonhar, né? Como que é o mundo? Como que será que vai ser meu futuro? A gente ficava naquela incerteza porque no abrigo, aos 18 anos, você tem que sair do abrigo, né? Não importa como, você tem que sair. Se você não foi adotado ali, deu a maioridade, você não pode mais morar ali. 18 anos e um dia você tem que pegar suas coisas e vai pra rua, né? E eu não conhecia a minha família, né? Então eu ficava, para onde que eu vou agora, né? Então essa é a minha maior dúvida. Entendi. A gente vai dar continuidade dessa história no próximo bloco, a gente tem que fazer um intervalo aqui, mas é bem rapidinho, viu? Você de casa continue ligado com a gente, porque eu tenho certeza que a história do Danilo pode impactar a sua vida também. O Identidade volta já. Identidade de volta hoje conversando com o Danilo Vieira, ele que nasceu gêmeo de uma irmã, mas perdeu a mãe logo no parto, a mãe tinha HIV, acabou não resistindo ali, ficou órfão porque o pai não quis cuidar, ficou num abrigo, de um abrigo para outro, tudo mais, estava aqui contando que já estava começando a ficar preocupado porque estava chegando o tempo de sair do abrigo, né? A maioridade estava chegando. Mas antes de você sair, aos 16 anos, você reencontrou o seu pai. Conta um pouquinho sobre essa experiência, porque eu sei que ele sofria de alcoolismo. Sim. Conta um pouquinho. Eu falo que eu sempre tive a esperança de encontrar alguém da minha família, né? Que eu falava, não é possível que eu não tenha uma alma viva. Nesse tempo de abrigo todo, ninguém te visitou? Não. O seu pai não te visitou? O meu pai tinha acesso a mim na minha infância, eu não consigo ter lembranças dele me visitando, mas ele parou de ter acesso devido ao alcoolismo que você falou, ele ia alcoolizado nas visitas. Isso afetava todo o bem comum do abrigo, né? As outras crianças. Então, por esse motivo, o juiz acabou bloqueando as visitas e até o contato dele com a gente, né? Com a minha irmã. E como é que foi esse encontro que você teve com ele aos 16 anos? Tá. Antes disso, eu comecei a conversar com a coordenadora, perguntando por que eu estava lá, cadê minha família. E assim, a justiça, ela sabe da verdade por trás, né? Ela, muitas vezes, ela oculta para o adolescente, para a criança, para que não machuque ela ainda mais, né? Então, quando eu tive mesmo essa decisão, foi levado para fora, o juiz acatou, achou válido, né? Me chamou para uma conversa e aí foi, a gente sabe onde está seu pai. E aí foi a surpresa, sabe? Onde ele está? E aí foi quando falou que ele tinha mais filhos, né? Todos em sinais de abrigo. E aí veio a pergunta, você quer mesmo conhecer seu pai? Seu pai é um alcoólatra, seu pai, né, não tem responsabilidade. E eu falei, quero. Então a gente marcou uma visita e ele morava no extremo sul da capital, eu morava na Zona Norte. Foi uma viagem de quase 3 horas de carro, deu tudo errado no dia. Nossa. Que eu tinha já agendado com meu pai, no caso, né? E aí a gente estava indo visitar meu pai e meu pai estava alcoolizado. E você acompanhado de alguém do abrigo, tudo mais? Sim, assistente social e tudo mais. Mas aí a gente estava no carro e a assistente social ligou para o meu pai, né? Olha, a gente já está chegando aí no destino, né? E meu pai falou, mas estava no Viva Voz, mas peraí, por que vocês estão vindo mesmo? Porque meu filho e minha filha estão mortos. Para mim, internamente, eles morreram. Por que vocês estão fazendo aqui? E aí toda a esperança que eu tinha depositado, talvez um pai, naquele momento foi embora. Mas eu decidi mesmo assim conhecer ele. Mas eu já não conseguia ver ele com tanto amor que talvez eu teria, né? E esse encontro, como foi? Para ele foi bem emocionante. Ele chorou bastante, ficou muito surpreso de ver que eu estava vivo, que eu estava bem, né? Na medida do possível. Mas para mim não surtiu muito efeito ali, né? Porque a figura de pai naquele momento acabou para mim. Agora, tem duas figuras que são importantes para você, né? A Lúcia e a Ângela desempenharam papéis importantes. Quem são essas mulheres e o que elas fizeram na sua vida? Tá. A Lúcia é um pouco mais pra frente, mas a Lúcia foi a pessoa que me resgatou da rua, né? Eu morei um tempo na rua, foi a pessoa que me ajudou, me deu o braço. Então, vamos voltar aqui. Você conheceu seu pai, mas viu que não tinha condições ali de ficar com ele, voltou para o abrigo? Sim. Na verdade, teve uma audiência e mesmo a justiça falando que não é o ideal eu ir para casa do meu pai, o adolescente aí tem voz dentro da justiça. E aí teve uma audiência de urgência, né, dentro do abrigo mesmo, meu pai foi, todo mundo falou, não é indicado, não é indicado. E o juiz me chamou e falou, o que você quer para a sua vida? E eu falei, eu quero sair. Porque o abrigo a gente tem muitas regras, né? Então eu falava, não, eu quero sair, eu quero ir embora. E aí eu peguei naquele dia, fui embora com meu pai. E aí eu e meu pai, né? Fui morar com ele, infelizmente não deu certo. Meu pai
é uma pessoa boa, mas ele bebia muito, né? Todo dia chegava bêbado, tem a questão da agressão. Então, quando ele bebia e se tornava agressivo, né? Tentou já me enforcar algumas vezes, dormindo. Então, por esse motivo, eu acabei saindo da casa dele. E você foi parar nas ruas, porque daí não Isso. tinha onde você... Isso. Eu não tinha tanto contato com a minha família, então eu decidi ir para as ruas. E esse período? Porque a rua é cruel, né, Danilo? Sim. Eu estava com meus 16, 17 anos de idade, então fui para a rua. Não porque eu queria, né? Devido a todo o cenário. E aí eu passei 3 meses na rua, né? Eu comia quando dava, né? Passei muita fome, sei o que é passar fome. Já fiquei questão de 1, 2 semanas sem comer. Meu Porque Deus. eu não conseguia pedir ajuda. Oi, me ajuda, né? Que nem muitas pessoas fazem. Então eu preferia ficar quietinho na minha, passar fome, bebia água. A minha alimentação é água o dia todo. Água. E quando dava, eu comia, né? E na situação da Lúcia, que você tinha falado, eu estava com muita fome. Eu estava na região central e eu cheguei na Lúcia, né? Falei, oi, você pode me ajudar? Eu tô com muita fome. E chorando mesmo, né? Mas assim, o cenário que eu tava, rapaz negro, magro, eu pesava 49 quilos. Rapaz negro, magro, é usuário de droga. E aí, você não usava drogas? Não, nunca usei droga, nunca bebi. Mas é a falta, né, da comida. Sim, lá, claro, você devia estar desnutrido, com certeza, né? Sim. De tanta necessidade de alimento que tinha ali durante o período da rua. Sim. E aí a Lúcia te acolheu. Ela ficou com o pé atrás, mas ela falou, vamos sentar aí, vamos conversar, né? E a gente comeu naquele dia, teve mais 2 encontros, e no terceiro ela falou, vamos chamar seu pai então, né? Ligou para meu pai foi para esse encontro, e meu pai falou, você faz o que você quiser com esse menino. A minha vida são as minhas mulheres. E deu as costas e foi embora. E aí ela te acolheu, viu que E me realmente acolheu. você precisava de um abraço, de um acolhimento. Sim. Eu falo que foi Deus, porque a Lúcia ela tem um filho autista, né, da minha idade, e ela morava com a mãe idosa. Então, quem, né, dentro do cenário, leva uma pessoa que acabou de conhecer para dentro da sua casa, né? E aí eu fui morar com ela e as coisas começaram a andar, né? Eu consegui aí meu primeiro emprego como jovem aprendiz, numa multinacional. Infelizmente eu não fiquei, né? Porque depois veio ainda a ideia de conhecer minha família na Bahia, que é os pais dos meus pais. Né? E aí eu entendi. Hoje eu não julgo meu pai, porque o meu avô é pior que meu pai. Né? Meu pai não teve amor. Às vezes as pessoas acabam repetindo os ciclos que elas mesmas foram criadas, né? É difícil ela conseguir romper aquele ciclo e ter uma vida diferente. A gente vê essa desestruturação familiar, às vezes, vindo de geração em geração. Então, realmente é difícil. Agora, você teve contato com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi através da Lúcia, não? Não. Foi através de esses programas que fazem de evangelismo na rua. Eu estava passando e tinha uma moça, entregou uma cartilha. Eu só peguei e falei, tá bom, obrigado. E aí ela pegou e falou, passa o número, que aí entra a Ângela na história, né? E aí a gente começou a conversar, falou, você conhece a Igreja Adventista? Eu falei, não conheço. E ela começou a me apresentar. Como ela não tinha tanto conhecimento, ela me apresentou para a sobrinha dela, que, né, me envolveu com um grupo de jovens e tudo. E aí começou a me dar os estudos naquela época. Aí você começou a estudar a Bíblia, então, com elas? Isso há 8 anos atrás. Né, 8, 9 anos, por aí. E eu sei que você, depois de um tempo estudando, resolveu se entregar através do batismo e você viajou aqui de São Paulo até Brasília para poder realizar esse batismo. Que evento foi esse em que você foi batizado? Foi muito tempo depois, né? Eu sempre fiquei resistente de tomar a decisão pelo batismo por algumas coisas que eu não entendi. A questão da guarda de sábado, alimentação, né? Que para mim era bem difícil de absorver. E aí entra o trabalho, né? Na minha vida. Hoje eu trabalho na rede adventista, eu trabalho no convênio de saúde da igreja, né? Eu trabalhei inicialmente na Totalmente Care, que é um plano voltado para São Paulo, para beneficiários externos, né? Público em geral. E aí agora está tendo uma migração, né? Com o Proasa, né? Eu passei para o Proasa e aí eu comecei a ter um novo estudo, porque o estudo que eu tive na época foi um estudo bem raso, sabe? Tipo, por algumas partes, o pessoal que me deu. E aí, graças a um casal, a Núbia e o Gustavo, eles se dispõem a me dar o estudo, mas né, bem profundo mesmo, pegando todos os pontos. E aí eu entendi, né? E eu falo, como Deus é lindo, porque assim, minha irmã estava enfrentando uma questão de saúde e eu estava bem preocupado, né? Sua irmã? É. Você tinha contato com ela, então? Tem até hoje. Tem até eu hoje. visito ela, está dentro de um abrigo ainda, né? Mas ela estava tentando um problema de saúde, né? Ela estava com câncer e tudo mais. E aí, na minha cabeça, eu falei, vou perdê-la, né? Então, estava sendo bem difícil. E aí eu falei para Deus, por mais que esteja acontecendo todas as situações ruins, se for da sua vontade, me dá um sinal, que é da sua vontade que eu me entregue, né? E em sonhos ele me mostrou. Na verdade, foi visitar minha irmã,
E minha irmã falou, um rapaz de branco passou por aqui. E aí minha irmã não entende, ela tem né, um atraso mental. E rapaz de branco? Que rapaz de branco, Daniel? O que você está falando? E ele só veio dizer que vai ficar tudo bem e para você aceitar ele. Olha isso. Isso foi no domingo. E na segunda eu conversei com esse casal e falei, olha, eu tenho que tomar a decisão para o batismo. E aí eu tomei então a decisão para o batismo. E aí você foi daqui até Brasília num evento da rede de saúde adventista. Isso, na verdade, foi... A gente tem os cultos, né, matinais, né, como toda a rede. E aí foi um programa voltado, né, sobre esse tema mesmo. E encerrou, então, com esse programa com o meu batismo. Né, junto com os meus colegas de trabalho. Olha como é importante, né, quando a gente tem esse apoio. A gente chama, assim, às vezes, de padrinhos espirituais, né? Que nos acolhem, nos abraçam, nos ensinam e nos apresentam essa verdade. Agora, você estava comentando do emprego, ter um emprego também para você foi muito importante, né? Porque você se sentiu, assim, independente, agora eu vou ter minha vida, agora não tinha mais aquele estigma de que eu não tenho jeito, não tenho futuro, nem mais. O emprego te dá um vislumbre do futuro. Eu tenho futuro, eu estou trabalhando, eu tenho a minha renda. Sim, eu entrei como jovem aprendiz, né? Lá muitos anos atrás, e ganhava um salário bem pequenininho, mas aí já é um avanço. Eu consigo pagar aluguel, no começo é assim, consigo pagar aluguel, mas ainda passava pela dificuldade da questão de fome, né? Porque eu não conseguia me abrir, né? Mas eu conseguia pagar, eu tinha um teto, né? Sim. E fiquei muito tempo assim. Em alguns momentos pensei em desistir, né? Porque ganhava muito pouco, mas eu continuei e estou até hoje. Hoje estou analista lá, né, da parte de credenciamento. E realmente, é o que você falou, o emprego me garante um futuro, né? Me dá uns vislumbres do que eu posso seguir no futuro. Hoje você já não é mais um jovem aprendiz, já foi promovido, né? Já, hoje eu sou analista, bem melhor. Hoje eu terminei minha faculdade, na minha primeira graduação, fiz gestão hospitalar. Gestão hospitalar. Gestão hospitalar. E eu começo agora, já nesse mês de fevereiro, a segunda graduação, que aí tem tudo a ver comigo, que é serviço social. Que legal, Danilo. Olha que interessante, né? Como Deus vai agindo de maneira surpreendente. Conseguiu colocar pessoas boas no caminho do Danilo para que ele pudesse realmente vislumbrar um futuro. Fez a primeira graduação, está aí indo para a segunda graduação. E olhando para a sua história, Danilo, vendo ali onde Deus te levou, qual que é o sentimento que você tem? De gratidão. De gratidão e entender que, por mais... tem uma frase que eu gosto, que as nossas feridas... Elas são ruins, são muito ruins, mas elas são usadas para alcançar outras pessoas. Hoje eu faço um projeto em parceria com a Prefeitura, né, de São Paulo, que é alcançar essas pessoas de abrigo mesmo, somente, né? Então eu vou em abrigo contar a minha história e mostrar para esses jovens que estão dentro, estão passando por esse mesmo cenário, que tem esperança lá no futuro. E não só em abrigo, também em escola, né? Para falar sobre esse tema. E eu vejo tantas jovens passando talvez por uma situação e tão sensibilizadas quando eu vou contar, ficam, né, acabam se abrindo comigo. Sim. Então eu vejo que é algo, na verdade, que a gente tem que contar, tem que abrir a boca, né, e testemunhar do amor de Deus. É verdade, porque com certeza, através da sua história, eles veem a esperança. Sim. Porque uma coisa é alguém contar, não, existe esperança se você estudar, se você tiver oportunidade. Outra coisa é você ver alguém que passou pelo que você passou, que passou por diversos abrigos como você passou, e a pessoa vê em você, nossa, é verdade, realmente pode acontecer comigo. Sim. Isso faz toda a diferença, né? Sim. Eu pontuei a Lúcia e a Ângela, desculpa. Mas existem muitas pessoas. Hoje eu falo que a minha família é formada por amigos. Pessoas que Deus coloca em minha vida para me acolher mesmo como família, né? Sim. Então, final do ano, por exemplo, Natal, Ano Novo, eu passo com eles. Olha me acolhem como família. Então, eu sou grata a Deus por colocar pessoas boas na minha vida e me acolher como família. Amém. Louvado seja Deus aí por essas pessoas na sua vida e pela sua vida também. Que você continue sendo inspiração, especialmente para essas pessoas que vivem nessa situação em abrigos e tudo mais. E que você continue sendo luz por onde você passar. Obrigado. É isso aí, gente. A história de hoje é emocionante. Eu falei para você que essa noite ia ser mais gostosa depois desse bate-papo, não falei? Que Deus continue te usando, te inspirando também e que a história do Danilo possa ser uma referência para você ou para outras pessoas. Compartilhe esse programa com quem você quiser. Combinado? A gente se encontra no nosso próximo Identidade. Até mais, sempre terças e quintas, 10h30 da noite, e eu espero você por aqui. Tchau, tchau.